Fique por dentro. Entrevista. E hoje nós vamos receber por aqui o neurocirurgião Dr. Alexandre Elias. Ele vai falar sobre os cuidados que as mulheres devem ter com a coluna vertebral. Dr. Elias, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Renata. Bom dia a você, aos ouvintes. Nós agradecemos aqui sua companhia. Um bom dia também para o senhor, Dr. Alexandre Elias. Como eu disse, ele é neurocirurgião e a gente quer cuidar aí. Teve o Dia Internacional das Mulheres há pouco, né? No último final de semana. E a gente sabe que muito mais aí do que todas as homenagens que são feitas, as propagandas e tudo mais, cuidar das mulheres, da sua saúde, é algo que é muito importante, que a gente tem que estar atenta mesmo com tudo isso, né? Não é um assunto só para alguma época específica do ano, né? Não é só um dia, né? Não, de jeito nenhum. E, doutor Alexandre, eu queria saber já para começar, você acredita que as mulheres, pela sua experiência, têm aí tido mais problemas na coluna vertebral que os homens? O que tem apresentado de diferença entre um e outro? Não, as queixas relacionadas à coluna vertebral são bastante frequentes. Certo. Tanto em homem quanto em mulheres. O bom é que a coisa, assim, o conhecimento evoluiu muito. Certo. Então, por exemplo, todo mundo que tem problema de coluna tem medo de cirurgia. Sim. É muito, perto do número de pessoas com problema de coluna, é infinitamente pequeno o número de pessoas que precisam de algum tipo de cirurgia. Então, na verdade, a hora que você tem uma dor, a dor ela está te ajudando a procurar uma ajuda. Não precisa ficar com medo, que a chance de você ter que operar é muito pequena. Ótimo. E tem vários tratamentos para isso. Sim. A situação mais comum é o indivíduo ter uma lombalgia aguda. Eu abaixo para pegar uma coisa e morro de dor. Ou uma mulher em casa vai varrer algum lugar, Exatamente. morre de dor na coluna. Exato. São situações que melhoram muito bem com remédio. E o que você tem que fazer no seu dia a dia? Tomar cuidado com a postura. Então, você fazendo um programa de RPG, você previne crise de dor na coluna. Então, tem várias coisas para serem feitas. O que ocorre na mulher, que é uma situação que tem que ficar extremamente atento, você fica atento hoje para não ter um problema no futuro, é a parte de osteoporose. Então, as mulheres têm que fazer periodicamente densitometria, acusou uma osteopenia, acusou uma osteoporose, tem que fazer uma consulta, provavelmente com um médico reumatologista, que é quem cuida disso, junto dos endocrinologistas. Para você ver se precisa tomar cálcio, precisa tomar remédio que fixe o cálcio no osso. Porque se você prevenir a evolução de uma osteopenia, que é uma fraqueza inicial, ou de uma osteoporose mesmo, você previne fraturas no futuro da coluna e do fêmur. São situações extremamente dolorosas e que muitas vezes levam ao tratamento cirúrgico de pessoas bem idosas. Então, uma profilaxia boa, um cuidado bom para ter, ainda quando jovem, é isso. Principalmente para as mulheres, mas também para os homens. Perfeito. Essa questão da prevenção, a gente sempre gosta de ressaltar, né? Porque a gente sabe que agora estão nos escutando tanto pessoas que apresentam problemas na coluna, como aqueles que acreditam que nunca vão os ter, né? Mas a questão da prevenção, justamente para daqui para frente não apresentarem algo que, se agora fosse pensado com todo o cuidado, poderia ser evitado. Isso a gente gosta muito e sempre os médicos vêm trazer isso aqui. E é assim um puxão de orelha bom, bem-vindo, né? Antes da hora. Não, isso é o segredo de você Sim. estar bem de saúde, é a prevenção, fazer exame periódico, esse tipo de coisa. Você, por mais que você tenha algum problema, você tem uma chance grande de pegar ele no começo e ter uma evolução muito boa. Ótimo, doutor. E no caso, o senhor citou sobre a época, né? Por exemplo, a gente até falava ontem em outra entrevista sobre vitamina D e falava da questão justamente da mulher, depois que chega a menopausa, todos os riscos que ela pode ter. O senhor citou isso e a questão também da coluna. Agora eu penso em outras ocasiões específicas da mulher. Por exemplo, na época da gravidez. Tem alguma chance maior de ela desenvolver um problema na coluna vertebral? Você tem aí principalmente 3 motivos para ela desenvolver mais dor na coluna. O principal deles é que as articulações elas ficam mais soltas. Na gravidez há uma frouxidão dos ligamentos, que são os elásticos que mantêm a articulação, que segura a articulação no lugar. Esses ligamentos frouxos, a articulação ela mexe mais do que o normal, e isso pode causar dor.
Outra coisa que também contribui para a dor é o fato como a mulher vai ter a barriga pela gravidez, Sim. ela tem uma alteração do seu centro de gravidade, acaba levando o corpo mais para trás, e isso também é uma coisa que pode causar dor. E tomar muito cuidado com o aumento de peso, né? Sim. A gravidez, ela não é uma situação que você pode engordar o tanto que você quiser. Não é saudável isso. Perfeito. Ela tem um peso que você deve engordar adequado para ser saudável, nem pouco e nem muito, tanto para a mãe quanto para o bebê que vai nascer. Agora, a extrema maioria das dores na gravidez, Sim. elas são só muito desconfortáveis, não tem nada grave. Isso que é importante deixar claro, né? Porque se você tem dor e fica apavorado se é uma coisa grave, essa dor até piora do ponto de vista pela sua preocupação, Sim. ou até a pessoa pode entrar em depressão. Se você tem dor, olha, realmente incomoda muito, mas eu sei que não é nada grave, já fui no médico, ele falou que isso é assim mesmo, é muito mais tranquilo. E justamente isso que o senhor citava, né? Eu tenho dor, mas eu já fui no médico, eu me tranquilizo. Porque às vezes a questão de apresentar dor, que o senhor disse, é um sinal para que a gente procure, justamente, é uma alerta boa, né? Porque o corpo não está deixando você chegar ao seu limite para que justamente algo seja feito, mas está dando um aviso, ó, algo não está bem, né? Justamente quer sair ao médico, essa consulta e, se necessário, um tratamento, né? Como o senhor disse. E tem pessoas que falam, não, eu não vou porque eu estou com medo do que eu vou ouvir. Está errado. A extrema maioria não é nada grave. São todas coisas tratáveis. E imagine que seja uma coisa grave. Você tem que tratar o mais rápido possível. É verdade, é verdade. É que daí tem toda aquela questão do medo. Uma vez a gente até abordou aqui no nosso programa Fique Por Dentro, faz poucos dias até a questão do medo de ir ao médico. Muitos falaram que tem. Então, muito comum. Não, é muito comum. Infelizmente, eu até citei, eu falei, olha, muitas vezes eu deixo também de procurar, porque a gente fica com medo de ser algo grave, principalmente se a gente já tem alguém na família que passou por uma doença ou algo assim, ou tem os dois extremos, né? Ou a pessoa acaba indo muito para justamente não ter a mesma coisa, ou então aquele pânico, um dia pode acontecer comigo, então eu não quero nem ver. Eu nem vou lá. E uma situação bastante comum em coluna, qual é? A coluna, ela vai envelhecendo junto com a nossa idade. Sim. Então vão aparecendo pequenas hérnias, degeneração de discos, ou seja, eles vão ficando menores, funcionando menos, aparecem os osteofitos, que são os bicos de papagaio, às vezes a coluna tem uma inclinação um pouquinho para um lado ou para o outro. Todas as pessoas vão ter isso, 100%. Aí o que acontece? O indivíduo faz o exame por uma dor boba, que até melhorou, sim, e ele fica apavorado pelo resultado do exame. Porque acusa lá, olha, tem protusões discais, tem esternose, tem compressão de raiz, uma série de coisas que não tem nada a ver com a dor que ele teve. Olha, o que significa isso? Se ele estiver bem, não significa nada. Então, muitas vezes, isso não é incomum. A pessoa chega meio extremamente preocupada, deprimida. Aí você fala, olha, tá tudo bem, isso aqui todo mundo tem. Aí parece que tira um peso de 60 toneladas da coluna, a pessoa, ela não sai nem andando no consultório, ela sai flutuando. Pois é. Tão aliviada que ela fica. Não, porque é estressante, né? Com certeza. E que bom que justamente com essa clareza o doutor Alexandre Elias está falando e pontuando isso pra gente, para que realmente a gente tome as medidas certas, né? Adequadas mesmo, que a gente não deixa aí ir pelo que a gente entende da situação, porque todo mundo quer ser um pouquinho de médico, né, doutor? Eu vejo isso por mim. Sim. Eu sou médico neurocirurgião. O que eu estudo? Eu estudo problemas de coluna, só faço isso. Perfeito. Ou seja, de outras áreas eu não entendo. Certo. E aí, às vezes você tem algum problema e fica meio tenso. Sim. Aí você vai num colega que entende daquilo, fala, não, isso aqui é assim, então tá bom. Então você tira por você faz parte da população, a população toda funciona da mesma forma. Ótimo. E, doutor, voltando aqui um pouquinho na questão de alguns problemas específicos para as mulheres, eu vou citar duas situações, o senhor me disse se isso pode ou não trazer aí, talvez, algum prejuízo para a mulher
talvez a longo prazo, né? Por exemplo, a gente sabe que as mulheres, principalmente as meninas no desenvolvimento, né, passando aí pela fase da puberdade, o aumento dos seios, por exemplo, muitas se curvam, né? Muitas acabam justamente por aquela questão de transformação do próprio corpo, né? Acabam tendo uma postura curvada que às vezes duram aí uma década, por exemplo, né? Até que às vezes a pessoa vai lá e aponta, você tá curvada, e a pessoa nem se enxerga mais assim, né? Vai se curvando. Outros casos também é daquela pessoa que vai usando tanto salto alto o tempo todo e já percebe que a postura talvez não esteja lá muito boa. Com o tempo, tanto uma coisa como outra, ela pode trazer um prejuízo real para a coluna vertebral ou não? Não, pode, assim. No primeiro caso, eu acho que a parte emocional é até mais séria do que a parte da coluna. Certo. Então você precisa conversar com essa menina e tomar uma atitude. Olha, você não precisa ter vergonha, o crescimento da mulher é assim mesmo. Aí você pega moças que têm um seio muito grande, eventualmente isso pode dar dor na coluna. Sim. E aí, eventualmente, precisa até fazer uma cirurgia para diminuir. São casos extremos, claro, não é claro. todo mundo. Sim. Né? Então, eu acho que essa parte emocional, principalmente nessa fase da vida, tem que ser sempre muito bem vista e muito bem... E você tem que ficar atento, pai, mãe, ficar atento a isso para ir acomodando e evitando o sofrimento daquela adolescente. Perfeito. Quanto ao salto alto, qual que é o problema dele? Ele joga a mulher para frente, para ela não cair, ela curva a coluna toda para trás. Por isso é que ela fica com uma lordose muito maior. Sim. Na coluna lombar. Isso pode causar dor lombar. Se isso a longo termo pode te dar algum problema, é difícil dizer. O que eu costumo dizer é que isso aí é bom senso. Então, por exemplo, pega uma mulher que, olha, basta eu pôr salto, que eu morro de dor lombar. O que eu vou falar para essa mulher? Não ponha salto alto. Sim. Ah, não, eu uso salto alto e não acontece nada. Não, então, tudo bem, você pode usar. Óbvio que se você não usar todo dia é melhor. Tudo que é muito em excesso, eventualmente pode te dar alguma dificuldade depois. Tem mulheres que falam assim, doutor, se eu usar um sapato raso, sem nenhum salto, eu sinto dor. Se eu usar um salto médio, eu fico ótima. Eu falo para ela, então tudo bem, você continua usando seu salto médio. Isso passa muito pelo bom senso. Claro, claro. É difícil a gente pegar uma regra e colocar todo mundo, não pode. Sim. É difícil, é igual uma pessoa que é diabético. O diabético deve evitar doce. Quem não é diabético pode comer um doce de vez em quando. Eu não vou proibir todo mundo de comer doce. Então, o bom senso rege essas coisas. Perfeito, doutor. E agora, pensando, justamente indo para esse lado, então, do bom senso, que eu acredito que, pela vida moderna, às vezes a gente acaba perdendo o bom senso do que seria uma vida natural, equilibrada, que seria a gente caminhar mais, que seria a gente não ficar tanto tempo sentado, ou então, dependendo do trabalho, tanto tempo de pé, né? A gente sabe que o ser humano, às vezes, acorda, pega o elevador, fica 2 horas no trânsito, fica 8, 10, 12 horas no trabalho, mais 2 no trânsito e passa aí grande parte do seu dia na mesma posição. Em casos como esse, que a própria sociedade aí perdeu o bom senso na questão do que seria uma vida mais equilibrada, que hábitos, para terminar aqui a nossa entrevista, que hábitos no dia a dia? Olha, isso aí eu acho que você deve sempre fazer uma reflexão periódica da sua vida. Sim. Você tem que fazer, de alguma forma, alguma atividade física. Você tem que fazer alguma atividade de lazer. Sei lá, estudar inglês, estudar piano, pintar, qualquer coisa que te dê prazer e de forma rotineira, uma vez por semana. Atividade física. Você tem que estar dormindo bem. Então, eu não estou dormindo bem, eu devo procurar algum serviço que cuide de sono. Hoje tem vários lugares que fazem polissonografia, estudam o sono, porque é fundamental para o meu bem-estar durante o dia. Sim. Eu não acredito muito naquilo que as pessoas falam. Por exemplo, eu não vejo a hora de tirar férias para eu ficar um mês bem. Sim. Pô, então quer dizer que os outros 11 meses são inferno. Você está passando mal, pois é. Então, você tem que mudar a sua vida. Claro. Você não pode ter 11 meses de inferno e um mês bom. E essas pessoas ainda falam assim, não vejo a hora de aposentar. Perdão, mas
Você deve ver Passa a assim, vida, então. passa a Aí vida contando pelo final de depois ele tem semana. problema e morre. Pois é, passa a vida contando pelo final de semana, né? Passa Exato, o ano muito contando forte pelas assim. férias e a vida inteira pelo descanso de aposentadoria, quando a gente sabe que outros problemas de saúde vão vir com o tempo, com a idade, né? A pessoa Sim, deixa para não, aproveitar a vida depois e... Você tem que ter um dia a dia adequado. Lógico, Sim. que ninguém está falando de você ser um alienado, né? Claro. Olha, meu carro foi destruído, não estou nem aí. Não, não é isso. Mas você tem que ter um dia a dia adequado. Olha, nenhum problema vai acabar comigo hoje. Calma, vamos tentar ir resolvendo, colocar atividades de lazer nesse dia a dia. Eu costumo muito dar um exemplo, tem pacientes que tem piora da dor porque a vida está ruim. Olha, Isso que não é interessante. incomum, apesar de um pouco diferente do que é dito habitualmente. Sim. Eu costumo dizer assim, se você trabalha o dia inteiro naquilo que você não gosta, aí pega 3 horas de ônibus para ir e 3 para voltar de casa, Sim. e você é casado com uma pessoa que você também não gosta, bom, tá feito o caldo para você começar a sentir tudo. Sim. Dor, passar mal, desmaiar, várias coisas relacionadas a essa vida ruim. Obviamente que é só um exemplo exagerado. Então, assim, o teu dia a dia ele tem que ser bom. E aí você vai ter uma vida mais saudável. Perfeito, doutor. Hoje indo aqui muito além de só o cuidado específico com a coluna, mas falando de hábitos mesmo e de uma vida que melhore a nossa saúde e o nosso bem-estar como um todo, né? A gente conversou hoje com o neurocirurgião doutor Alexandre Elias. Queria deixar esse espaço aqui, afinal, se o senhor quiser deixar algum contato seu, algum material disponível para que as pessoas saibam mais sobre coluna vertebral, esses minutos são seus. Não, eu acho que sempre, uma coisa importante, frisa que dor é seu amigo, a dor é sua amiga. Então, teve uma dor, procura um médico especialista naquela área, ou um clínico geral, para uma primeira avaliação. E os problemas de coluna não são tão graves quanto parece. Procure ajuda, que você normalmente fica muito bem com tratamento clínico, não há necessidade de cirurgia, na extrema maioria dos casos. Quanto a problemas de coluna, eu tenho um site, alexandreelias.com.br, lá tem algumas explicações sobre alguns problemas de coluna. Nunca fica lendo muito site que você vai ficar muito preocupado. Sim. Procure um médico especialista que ele te explica numa linguagem que você entenda tudo que está se passando. E ele vai te deixar muito mais tranquilo do que o próprio site. Muito obrigada, doutor. Hoje nós conversamos com ele, que é neurocirurgião, doutor Alexandre Elias, que já está convidado para uma próxima entrevista numa outra oportunidade, doutor. Obrigado, Renata. Um bom dia para você e para os ouvintes. Muito obrigada, igualmente.